Era uma quinta-feira, às 21 horas, quando meu celular tocou pela segunda vez naquela noite. Eu estava deitada na cama, com o contrato aberto no laptop, relendo cada cláusula pelo menos pela quinta vez. Amanhã seria o último dia de preparação antes da assinatura na segunda-feira. 12 anos. 12 anos esperando por aquele momento, e ali estava eu, com os olhos ardendo de tanto ler, sorrindo sozinha como se tivesse 17 anos de novo. Atendi sem olhar o número. Era minha sogra. Renata, preciso falar com você. É importante. A voz de Dona Sônia tinha aquele tom que eu conhecia bem. Não era o tom carinhoso que ela usava quando precisava de um favor. Era o tom de quem já tomou uma decisão e está apenas avisando. Claro, Dona Sônia. O que houve? Não é conversa de telefone. Você pode vir amanhã de manhã aqui em casa, antes do trabalho? Amanhã eu tenho cirurgia às 7. Posso ir no sábado. Sábado não. Precisa ser amanhã. Fechei o laptop. Sentei na cama. Meu estômago tinha afundado. Dona Sônia, me diz pelo menos do que se trata. Um silêncio curto. Depois ela disse, com aquela calma que sempre me deixava mais nervosa do que qualquer grito: é sobre essa vaga que você quer aceitar. Marcos me contou tudo. Desliguei o telefone com a mão tremendo. Marcos estava no banheiro. Escutei o chuveiro. Fiquei ali parada, olhando para a parede, contando até 10 como a minha terapeuta tinha me ensinado. Não adiantou. Quando ele saiu do banheiro, a toalha na cintura, o sorriso fácil que tinha me apaixonado 15 anos atrás, eu já estava de pé. Você contou para sua mãe sobre a vaga. Ele parou. Eu só comentei, Renata. Não foi nada. Você comentou. Com ela, antes de mim. Eu quis a opinião dela. Ela tem experiência de vida. A vaga de coordenadora da UTI pediátrica do Hospital Novo era o que eu tinha trabalhado desde que me formei. Não era uma promoção comum. Era o projeto inteiro sendo construído do zero, a equipe sendo montada por mim, os protocolos sendo escritos com minha assinatura. Dr. Henrique tinha me chamado na sala dele havia 10 dias com aquele olhar de quem está prestes a mudar a vida de alguém. Renata, você é a única médica neste hospital que tem perfil técnico e humano para liderar isso. Precisamos da sua resposta até segunda-feira. Eu tinha chorado no banheiro do corredor antes de voltar para o plantão. E Marcos tinha contado para a mãe dele. No dia seguinte, entrei no apartamento de Dona Sônia às 6h40 da manhã, antes de ir para o hospital. Ela já estava à mesa com café feito, 2 copos, como se soubesse exatamente quando eu chegaria. Marcos não estava. Eu tinha pedido que ele não viesse. Ele concordou rápido demais, o que já me disse tudo. Senta, Renata. Toma um café. Prefiro ficar de pé, Dona Sônia. Tenho cirurgia em 20 minutos. Ela cruzou as mãos sobre a mesa. Cabelos brancos perfeitamente penteados, batom rosa claro que ela usava todo dia desde sempre. Dona Sônia era uma mulher bonita e ela sabia usar isso. Você vai aceitar essa vaga? Não era uma pergunta. Estou considerando, sim. Considerando. Ela repetiu a palavra como se fosse engraçada. Renata, você vai assumir uma unidade inteira, montar equipe do zero, trabalhar 18 horas por dia no mínimo durante o primeiro ano. Você tem 2 filhos. Gabriel tem 14 anos e está com notas caindo. Isabela vai fazer 11 em março e você já perdeu a festa de aniversário da escola dela no mês passado. Eu estava operando uma criança de 3 anos com peritonite naquele dia. Ela a ignorou. Marcos precisa de você. Esse casamento precisa de você. Você já trabalha demais como é. Se aceitar essa vaga, sua família vai desmoronar. Dona Sônia, eu respeito a sua preocupação, mas essa é uma decisão minha e do Marcos, não sua. Ela inclinou a cabeça levemente para o lado. É minha também, porque envolve meu filho e meus netos. E meu filho está sofrendo, Renata. Ele não dorme direito. Fica esperando você chegar. Fica olhando para o celular. Eu vejo. Fiz um esforço enorme para não revirar os olhos. Preciso ir, Dona Sônia. Esperar. Ela se levantou, foi até a gaveta da cozinha e tirou um envelope. O gesto foi tão calculado que eu soube, naquele exato segundo, que aquele envelope tinha sido preparado antes de eu chegar. Marcos escreveu para você. Pediu que eu entregasse. Peguei o envelope, abri ali mesmo, na cozinha dela. A letra era de Marcos.
mas as palavras não eram dele. Renata, você sabe que eu te amo. E é por isso que preciso te dizer isso agora, antes que seja tarde. Eu conversei com minha mãe e com o padre Antônio, e todos concordam que esse não é o momento certo. Gabriela está perdido. Isabela chora quando você não vem buscar ela na escola. Eu me sinto sozinho dentro do nosso casamento. Sei que você trabalhou muito para isso, mas será que vale a pena conquistar o mundo e perder a família? Minha mãe me ajudou a colocar em palavras o que eu sinto há meses. Por favor, recusa essa vaga. A gente pode ser feliz de novo. Li 2 vezes. Minha mãe me ajudou a colocar em palavras. Ele tinha 43 anos. Tinha escrito de próprio punho que a mãe dele tinha ditado o que ele sentia. Dobrei a carta, coloquei de volta no envelope. Coloquei o envelope sobre a mesa. Obrigada pelo café, dona Sônia. E saí. Operei durante 3 horas com as mãos firmes e a cabeça zunindo. Quando saí da sala cirúrgica, fui direto ao banheiro do vestiário, abri a torneira fria e coloquei os pulsos embaixo da água gelada. Respirei. Não chorei. Ainda não. Camila me ligou na hora do almoço. Minha amiga de faculdade, minha testemunha de casamento, a madrinha de Isabela. Oi, tudo bem? Marcos escreveu uma carta para mim pedindo que eu recuse a vaga. Silêncio. Espera. Escreveu como? À mão, com a letra dele. Mas ele deixou a mãe dele ditar o conteúdo. Ele admitiu na carta. Literalmente escreveu que a mãe ajudou a colocar em palavras. Cami ficou quieta por uns 3 segundos. Renata. Oi, Zay. Você está bem? Estou operando. Tecnicamente não posso não estar bem. Ela riu aquele riso baixo dela, que significa que está preocupada, mas não quer me pressionar. O que você vai fazer? Ainda não sei. Mas sei o que não vou fazer. Cheguei em casa às 8 da noite. Marcos estava na sala com as crianças, os 3 assistindo alguma coisa na televisão. Gabriel levantou para me abraçar, aquele abraço de 14 anos que ainda tem resto do abraço de criança. Isabela ficou no sofá, mas sorriu. Marcos apagou a televisão. Precisa conversar, falou ele. As crianças foram para o quarto sem que eu precisasse pedir. Sempre souberam quando o clima mudava. Nos sentamos na mesa da cozinha. A mesma mesa onde tínhamos comido o bolo de casamento 15 anos atrás, onde tínhamos chorado juntos quando meu pai morreu, onde eu tinha espalhado os papéis da aprovação no mestrado. Você leu a carta? Li. E? Ele cruzou os braços. Renata, preciso que você entenda que eu não estou sendo controlado pela minha mãe. Eu realmente sinto isso. Você sentiu isso o suficiente para pedir à sua mãe e a um padre que colocassem no papel por você? Eu só queria ajuda para me expressar. Você tem 43 anos, Marcos. Ele desviou o olhar. Estou te pedindo, por favor. Essa vaga vai mudar tudo. Nossa rotina, os filhos. Eu não quero isso. Quem disse que você não quer? Você ou sua mãe? Ele bateu a mão na mesa. Levemente, mas bateu. Para de colocar minha mãe no meio de tudo. Ela só está tentando ajudar. Ela apareceu no apartamento dela às 6h40 da manhã, com um envelope preparado e café feito me esperando. Isso não é ajudar, Marcos. Isso é planejar. Ele ficou vermelho. Ela se preocupa com a família dela, com o filho dela. Eu sou parte dessa equação só enquanto sirvo. Isso não é verdade. Há 6 meses, quando fui indicada para representar o hospital no congresso em Brasília, sua mãe ligou para minha chefia, dizendo que eu estava com problemas pessoais e que talvez não fosse adequado me enviar. Lembra? Ele abriu a boca, fechou. Ela estava preocupada porque você estava no meio da crise com Gabriel na escola. Ela ligou para minha chefia, Marcos. Isso é sabotagem, não preocupação. Silêncio. Eu olhei para o meu marido. Para o homem que eu tinha escolhido aos 25 anos, cheio de energia e planos, e aquele sorriso. Ele ainda tinha o sorriso. Mas os planos tinham virado os planos da mãe dele. As opiniões tinham virado as opiniões dela. E eu tinha deixado isso acontecer devagar demais para perceber quando começou. Marcos, eu vou pensar sobre a vaga. Sério? Prometo que vou pensar. Ele parou de cruzar os braços. O ombro baixou. Ele me olhou com aquele alívio infantil que me partia o coração. Obrigado. A gente pode conversar melhor assim. Fui para o quarto, fechei a porta, sentei na beira da cama e finalmente chorei. Não de tristeza, ou pelo menos não só de tristeza. Chorei de cansaço.
12 anos de cirurgias, de plantões, de estudar quando todo mundo dormia, de pagar faculdade e especialização e congresso com o meu próprio salário porque Marcos achava que era exagero, de ouvir que eu trabalhava demais, que era distante demais, que não era suficiente. 12 anos chegando em casa com as mãos ainda cheirando a álcool gel e encontrando a minha sogra instalada na minha cozinha com opiniões sobre como eu deveria viver. Chorei tudo isso. Depois me levantei, lavei o rosto e peguei o celular. Camille, me manda o contato da dronheira Patrícia, a advogada do seu divórcio. 1 segundo de silêncio. Tenho certeza? Mais do que de qualquer coisa nos últimos anos. Ela mandou o contato sem mais perguntas. Era isso que eu amava nela. No sábado de manhã, acordei antes de todo mundo. Fiz café, sentei na varanda e escrevi 2 listas. A primeira era prática. Advogada, conta separada, conversa com as crianças, apartamento para alugar enquanto não decidia nada definitivo, checar guarda compartilhada. A segunda lista era outra coisa. Era tudo que eu queria fazer depois. Montar a UTI pediátrica do jeito que eu sempre imaginei, implementar o protocolo de acolhimento para famílias que eu tinha desenvolvido na dissertação, contratar a enfermeira Carla, que era incrível e estava sendo desperdiçada no pronto-socorro, reformar a sala de espera para ter cor, para ter vida, porque crianças não podiam passar meses num corredor branco com cadeira de plástico. Fiz as 2 listas e percebi que só uma delas me deixava com vontade de levantar cedo. Marcos apareceu às 8 com pão de queijo da padaria, aquele gesto dele de querer consertar as coisas sem precisar falar sobre elas. Trouxe o seu favorito. Obrigada. Ele sentou na cadeira do lado. Ficou um tempo em silêncio. Você pensou? Sobre o que conversamos? Pensei muito. Por Mai? Olhei para ele, para o perfil que eu conhecia melhor do que o meu próprio, para as mãos que tinham segurado as minhas quando Gabriel nasceu, quando meu pai foi enterrado, quando eu passei na residência. Marcos, eu vou assinar o contrato na segunda. Ele ficou pálido. Renata. E também vou pedir o divórcio. Ele ficou tão quieto que por um momento eu achei que ele não tinha escutado. Você está me trocando por um emprego. Não estou te trocando por nada. Estou escolhendo a mim mesma. São coisas diferentes. Você está destruindo nossa família. Nossa família já estava com rachaduras que eu fingi não ver por anos. Essa carta foi a última rachadura. Ele se levantou. Ficou andando pela varanda. Isso é loucura. Você está em crise. Eu vou ligar para a minha mãe. Pode ligar. Não vai mudar nada. Ele ligou. 35 minutos depois, Dona Sônia estava na minha sala. Mas dessa vez eu estava de pé quando ela chegou e ela percebeu a diferença. Vi nos olhos dela aquela reavaliação rápida, aquele ajuste de estratégia que ela fazia tão bem. Renata, o que é essa história? Exatamente o que parece, Dona Sônia. Vou assinar o contrato e vou me divorciar do Marcos. Por causa de um cargo? Não. Por causa de 15 anos sendo a terceira pessoa no meu próprio casamento. Ela olhou para Marcos. Ele estava encostado na parede com aquela cara perdida que eu tinha aprendido a reconhecer como ausência de posição. Filho, você não vai deixar isso acontecer. Mãe, eu. Marcos não decide, Dona Sônia. Já percebeu que nunca foi ele quem decidiu? O rosto dela endurece. Era um rosto bonito endurecido. Ficava estranho. Você é uma ingrata. Meu filho te deu uma família, uma casa, filhos lindos. Eu ajudei a construir cada tijolo dessa casa. Com o meu salário, com os meus plantões, com as minhas mãos. Você sempre foi arrogante. Desde o começo eu vi. Mulher que acha que carreira é mais importante do que família, não merece família. Eu merecia um marido. Não um filho da senhora que mora no meu apartamento. Ela ficou vermelha. Marcos, vou embora. Quando você quiser conversar sobre os detalhes práticos, me liga. Ela saiu batendo a porta. Marcos ficou parado no centro da sala. Você está mesmo determinada. Estou. Ele olhou para o chão. Eu precisava da minha mãe, Renata. Quando você me deixou de lado todos esses anos, ela foi a única que ficou. Eu não te deixei de lado. Eu trabalhei, paguei as contas, criei 2 filhos com você. Estive em cada coisa importante. Mas você sempre achou que estar presente era pouco se não fosse do jeito que ela queria. Ele não respondeu. E eu entendi que não ia responder.
Não porque não quisesse, mas porque não sabia como. No domingo, sentei com Gabriel e Isabela no sofá. Meu coração estava tão acelerado que eu conseguia sentir nas têmporas. Minha gente, preciso contar uma coisa para vocês. Isabela já estava com o queixo tremendo antes de eu dizer uma palavra. Ela sempre soube sentir o clima antes de todo mundo. Gabriel ficou quieto, com aquele jeito dele de adolescente que processa as coisas devagar. Eu e o pai de vocês vamos nos separar. Isabela começou a chorar. Aquele choro pequeno, sufocado que ela fazia quando tentava não chorar. Me levantei, fui sentar entre os dois, coloquei um braço em cada um. Não é culpa de ninguém. Não é culpa sua, Bela, nem sua, Gabi. Às vezes, dois adultos chegam numa hora da vida em que percebem que são mais felizes separados do que juntos. A vovó Sônia disse que você escolheu o trabalho, Gabriel falou. A voz saiu neutra. Ele aprende isso com o pai, essa neutralidade que é uma forma de se proteger. Eu não escolhi o trabalho. Eu escolhi ser inteira. Tem diferença. Ele ficou me olhando por um momento. Mãe, você foi infeliz por quanto tempo? A pergunta me pegou desarmada. Engoli em seco. Por que você pergunta isso? Porque você anda diferente faz uns meses, mais séria. Mas também quando você fala desse projeto novo, dos pacientes, dos planos, você fica com outra cara. Fica com a sua cara mesmo. Eu olhei para o meu filho de 14 anos que tinha visto o que eu tentei esconder de todo mundo. Faz um tempo que eu ando carregando coisas pesadas demais, Gabi. Você vai ficar bem agora? Vou. Vai ser diferente, mas vai ser melhor. Para nós três. Isabela levantou a cabeça do meu ombro. A gente vai ter que mudar de casa? Vamos, meu amor. Mas vai ser uma casa nossa. Do nosso jeito. Ela pensou por um segundo. Posso decorar meu quarto com aquele papel de parede de florzinha que a senhora nunca deixou? Gabriel soltou um riso curto. Eu também ri, com os olhos cheios d'água. Pode colocar papel de parede do chão ao teto se quiser. Na segunda-feira de manhã, às 9 horas, eu estava no escritório do Dr. Henrique. Camila estava do meu lado, como tinha prometido. Na mesa, o contrato. Renata, antes de assinar, preciso te perguntar uma coisa. Chegou até mim uma informação que me preocupou. Meu estômago fechou, mas eu não deixei aparecer no rosto. Me diga. Recebi uma ligação na sexta-feira, de uma mulher que se identificou como sua sogra. Ela disse que você está passando por uma crise pessoal grave, que está se divorciando e que talvez esse não seja o momento ideal para você assumir uma liderança de alta demanda. Camila virou para mim. Eu respirei fundo. Doutor Henrique, o divórcio é verdade. Estou encerrando meu casamento. E sim, é um momento de mudança pessoal significativa. Ele me olhava com atenção. Também é o momento em que estou mais inteira do que estive em anos. Estou tomando uma decisão que vai alinhar minha vida profissional com quem eu sou de verdade. Não acho que isso me enfraquece para liderar. Acho que me qualifica. Ele ficou quieto por um momento. Renata, eu desliguei na cara dela. Não é assim que decisões médicas são tomadas. Mas achei que você tinha o direito de saber. Obrigada pela transparência. Agora me responde com honestidade. Você está pronta? Estou. Com mais clareza do que nunca. Ele deslizou o contrato pela mesa. Então assina. E bem-vinda à liderança que você sempre deveria ter tido. Minha mão não tremeu. Quando saí daquele escritório com a via assinada na bolsa, Camila me abraçou tão forte que quase me derrubou. Você conseguiu. Você conseguiu tudo de uma vez. Não de uma vez. Depois de muito tempo. Ela me segurou pelos ombros. Você está bem? Estou com medo. Estou aliviada. Estou com o coração acelerado. Mas estou bem. Pela primeira vez em muito tempo, estou bem de verdade. Naquela tarde, fui direto da assinatura para o consultório de Dona Sônia. Descobri onde ela estava porque Marcos tinha mencionado uma vez, sem querer, que ela ia ao dentista toda segunda às 3. Algumas informações ficam guardadas na memória sem a gente pedir. Esperei do lado de fora. Quando ela saiu e me viu, o rosto dela passou por 3 expressões em 2 segundos. Surpresa, cálculo e depois aquela serenidade performática que era a marca registrada dela. Que surpresa, Renata! A senhora ligou para o meu hospital dizendo que eu estava instável. Ela não desviou o olhar. Eu estava preocupada com você. Com a família. A senhora tentou me fazer perder o emprego.
Depois de 15 anos tentando me fazer menor dentro da minha própria casa, a senhora foi atrás da única coisa que eu construí completamente sozinha. Você estava prestes a destruir tudo. Eu estava prestes a ser eu mesma. E a senhora não consegue conviver com isso porque se eu sou inteira, o Marcos precisa ser inteiro também. E se ele for inteiro, ele não precisa mais da senhora do jeito que a senhora precisa que ele precise. Ela ficou branca. Você não sabe o que está falando. Pensai muito bem. E sabe de uma coisa? Não tenho raiva da senhora. Tenho pena. A senhora criou o filho dela para ser dependente porque era a única forma de se sentir necessária. E isso é triste. É muito triste. Mas não é mais meu problema carregar. Virei as costas. Ela chamou meu nome uma vez. Não me voltei. As semanas seguintes foram as mais caóticas da minha vida, e as mais leves ao mesmo tempo. Assumi a coordenação da UTI pediátrica na 4ª semana. Comecei a montar a equipe. Contratei Carla, a enfermeira. Reformamos a sala de espera com tinta amarela e um mural pintado por voluntários, crianças e flores e bichos de todos os tipos. Doutor. Henrique olhou para aquilo e disse que nunca tinha pensado que uma sala de hospital pudesse parecer um lugar onde as pessoas quisessem estar. É para isso que serve, falei. Marcos me ligava às vezes, com dúvidas sobre a escola de Gabriel, sobre a pensão, sobre um formulário ou outro. Nas primeiras semanas, sempre tinha um mas ao final, uma abertura para reabrir a conversa. Depois foi diminuindo. Acho que ele estava, devagar, aprendendo a navegar a própria vida sem precisar de aprovação. Era bom de ver, mesmo que doce um pouco. Dona Sônia não me ligou mais. Camila disse que ela tinha comentado com uma conhecida em comum que eu tinha tido uma crise e que um dia ia me arrepender. Deixei ela com a versão dela. Versão nenhuma mudava o que eu sabia sobre mim. Aluguei um apartamento a 5 minutos da escola das crianças. 3 quartos porque eu precisava de um escritório e também porque queria ter quarto de convidada para quando Camila quisesse ficar. A Isabela escolheu o papel de parede de florzinha. Gabriel pediu prateleiras até o teto para os livros que ele estava colecionando. Montei os 2 quartos num fim de semana, os 3 juntos, com sanduíche de fim de tarde e uma playlist que Gabriel fez no celular. Na primeira noite no apartamento novo, depois que as crianças dormiram, sentei na varanda com um copo de vinho e o silêncio. O meu silêncio. Sem televisão ligada para preencher o vazio, sem presença de alguém que eu precisava agradar, sem aquela tensão baixa de sempre que eu tinha aprendido a ignorar até não conseguir mais. Percebi que não sabia quando tinha sido a última vez que eu tinha ficado em silêncio sem me sentir culpada por isso. 3 meses depois, a UTI pediátrica foi inaugurada oficialmente. Tinha uma cerimônia pequena, alguns parceiros do hospital, a imprensa regional. Gabriel e Isabela vieram. Isabela ficou olhando para o mural da sala de espera por um tempo longo. Você fez isso, mãe? A equipe toda fez. Mas foi ideia minha. Ela pegou na minha mão. Quando eu crescer, quero trabalhar num lugar que pareça que alguém se importou em fazer bonito. Faz diferença. Confirmei, para os pacientes e para quem trabalha. Gabriel ficou a noite toda quieto do jeito dele, observando. Quando estávamos saindo, ele parou no corredor, olhou para a placa na entrada da unidade. Meu nome estava ali, coordenação, Drubri, Renata. Ele ficou olhando por um tempo. Mãe, sim? A vovó Sônia disse uma vez que mulher que coloca trabalho na frente de família não merece família. Eu soube que esse momento ia chegar. Respirei fundo. Gabi, olha para mim. El Viru. Eu não coloco o trabalho na frente de vocês. Eu coloco os 2 juntos. Eu sou mãe e sou médica, e uma não cancela a outra. A vovó acredita que uma mulher precisa escolher. Eu acredito que não. E sabe o que eu acho mais importante que vocês 2 vejam? O quê? Que quando alguém tenta fazer você ser menos do que você é, por medo ou por controle ou por qualquer outro motivo, você tem o direito de dizer não. Você tem o direito de ser inteiro. Ele ficou me olhando por um tempo com aquele jeito dele de processar. A Isabela falou que você está mais bonita do que antes. Uri, ela tem olho clínico. Não é físico, é que você está diferente. Você chega em casa e ainda é você. Antes você chegava e parecia que alguém tinha tirado metade de você no caminho. Fui abraçá-lo. Aquele abraço de 14 anos que ainda tem resto de criança.
Fui falar com uma turma de residentes semanas depois. O tema era liderança em medicina pediátrica, mas no fim da palestra uma das residentes levantou a mão. Tinha uns 26, 27 anos, aquele cansaço bonito de quem ainda acredita muito. Doutora Renata, como a senhora equilibra carreira e família? Olhei para ela. Para o anfiteatro cheio de jovens médicos que iam passar os próximos anos aprendendo não só medicina, mas o que custa viver com integridade dentro de uma profissão exigente. Não equilibro, integro, são partes da mesma pessoa. Quando tentei separar, fingindo que em casa eu era só esposa e mãe e no hospital era só médica, me parti em pedaços e me esgotei tentando manter esses pedaços no lugar. Ela anotou alguma coisa. E quando a família não apoia? Olhei para ela por um segundo. Família que apoia de verdade não te pede para ser menos para que eles se sintam mais confortáveis. Família que apoia celebra quando você cresce. Se alguém na sua vida, seja marido, mãe, sogra, qualquer pessoa, só consegue te amar quando você está menor do que poderia ser, então não é amor, é controle. E você não é obrigada a chamar controle de amor. O anfiteatro ficou quieto de um jeito que só fica quando algo atinge um ponto verdadeiro. Depois da palestra, 3 residentes diferentes vieram me falar separadamente. 2 me contaram coisas que não tinham contado para ninguém. Uma estava pensando em abandonar a residência porque o namorado não aguentava o horário. Outra tinha adiado a especialização por 3 anos porque a família achava que já bastava. Escutei cada uma delas. Não dei conselho. Só disse, você sabe o que quer. Não deixa ninguém fazer você esquecer. Marcos me ligou numa noite de quarta, tarde, o que era incomum. Oi, tudo bem com as crianças? Estão bem. Eu quê? Ele parou. Queria te falar uma coisa. Pode falar. Eu comecei a fazer terapia. Fiquei quieta por um momento. Fico feliz. A terapeuta disse uma coisa que eu fiquei pensando, que eu passei a vida procurando aprovação porque aprendi que era assim que se conseguia amor. Primeiro com a minha mãe, depois. Bom, acho que você entende. Entendo. Eu não fui um bom marido, Renata. Você foi o marido que aprendeu a ser. É diferente. Você vai ser feliz? Já estou. Ele ficou quieto por um momento. Eu sei, dá pra ver. As crianças falam que você está diferente. Estou inteira. Faz tempo que não estava. Tem alguém? Isso não faz diferença agora. Tem, então. Eu ri levemente. Boa noite, Marcos. Cuida de você. Desliguei com calma. Não com frieza, não com tristeza. Com a leveza de quem fechou uma porta que precisava ser fechada e encontrou do outro lado um corredor com janela. Hoje, quando olho para trás para aquela quinta-feira às 21 horas, quando o celular tocou e era a voz de Dona Sônia com aquele tom de quem já decidiu, eu penso que ela me fez o maior favor da vida sem querer. Porque se ela não tivesse aparecido com aquele envelope, com aquela carta que meu marido adulto tinha deixado a mãe ditar, talvez eu continuasse fingindo que estava bem por mais 5, 10 anos. Às vezes o que nos liberta chega embrulhado em exatamente o que mais tememos. Gabriel me mandou mensagem semana passada com uma foto. Era uma reportagem online sobre a UTI pediátrica nova, com foto do mural e da equipe. Tinha o meu nome no texto. Ele escreveu embaixo da foto só isso: orgulho. Isabela perguntou se ela pode me visitar no hospital um dia porque quer ver como é. Digo que sim, e a data fica marcada no calendário das duas. E eu, toda manhã, acordo no meu apartamento com a janela dando para o parque, faço café e fico um momento só existindo, sem calcular o que alguém vai achar, sem ajustar o tamanho de mim para caber numa expectativa que nunca foi minha. Aos 40 anos descobri que não precisei esperar o momento certo, a hora perfeita, os filhos crescidos, a aprovação de ninguém. O momento certo é quando você decide que é. E a liberdade, aprendi, não é ausência de responsabilidade. É responsabilidade que você escolheu. É vida que você construiu com as suas próprias mãos, no seu próprio tamanho, sem pedir licença para ser inteira. Eu estava terminando de fechar o caixa quando o celular tocou. Era a minha funcionária mais antiga, a mulher que trabalha comigo há 7 anos e que nunca liga fora do horário por qualquer coisa pequena. Quando o nome dela apareceu na tela num sábado de tarde, eu já soube que não era uma ligação simples. Atendi,
Ouvi, pedi que ela repetisse uma vez porque achei que tinha entendido errado. Não tinha entendido errado. Agradeci, desliguei, fiquei sentada na cadeira do escritório por alguns minutos olhando para a parede sem ver nada. Era um sábado de agosto, e o que aconteceu naquele fim de semana é o que eu vim contar aqui. Mas antes de chegar naquele sábado, eu preciso voltar um pouco. Não muito, só o suficiente para você entender o que estava em jogo. Eu tenho 40 anos, sou esteticista há 15, e há 8 abri o meu próprio estúdio de estética numa sala comercial que eu alugo num bairro residencial de classe média. Não foi herança, não foi ajuda de marido, não foi dinheiro caído do céu. Foi uma combinação de economias que levei 4 anos juntando, um empréstimo que paguei em 36 meses e uma quantidade de trabalho que eu não consigo descrever sem parecer que estou exagerando. Abri o estúdio 2 anos antes de me casar, quando eu ainda morava num apartamento alugado com uma amiga e acordava às 5:30 da manhã todo dia útil porque a primeira cliente chegava às 7. Quando me casei, ficou estabelecido entre mim e o meu marido, numa conversa real, que o estúdio era meu. Não porque ele pedisse, mas porque eu fiz questão de deixar claro desde o começo. O estúdio tinha o meu nome no contrato de aluguel, tinha o meu CPF no CNPJ, tinha a minha assinatura em cada nota fiscal. Eu contratei as funcionárias, eu comprei os equipamentos, eu escolhi cada produto nas prateleiras. O meu marido nunca entrou no estúdio para trabalhar porque nunca foi território dele, e ele sempre entendeu isso sem precisar de explicação. A minha sogra, descobri naquele sábado de agosto, tinha uma opinião diferente. Minha sogra é uma mulher que ficou viúva cedo e criou 3 filhos praticamente sozinha. Eu respeito isso, respeito de verdade, porque sei o quanto custa criar filhos sem ter com quem dividir. O problema não era a história dela. O problema era como ela usava a história dela, como uma chave que abria todas as portas, como um argumento que encerrava qualquer discussão antes de ela começar. Bastava um certo silêncio, uma certa expressão, uma referência aos anos difíceis, e os filhos cediam, meu marido mais do que ninguém. Ele cresceu acreditando que ceder era a forma mais alta de amor, e levei anos para entender que esse era o nó que amarrava muita coisa entre nós. O que a minha funcionária me contou naquele sábado foi o seguinte: uma moça tinha aparecido no estúdio pela manhã, antes mesmo de eu chegar, dizendo que era sobrinha da minha sogra e que tinha sido mandada para trabalhar lá. Tinha chegado com uma bolsa grande, uniformes comprados em algum lugar e uma postura de quem estava completamente convicta de que estava no lugar certo. Disse que a minha sogra tinha avisado que estava tudo combinado, que ela tinha experiência com atendimento, que ia começar naquele mesmo dia. A minha funcionária, sem saber o que fazer, tinha pedido para ela esperar e me ligado assim que pôde sair da sala de atendimento. Fiquei sentada naquela cadeira por mais alguns minutos depois de desligar, tentando organizar as informações na ordem certa. A minha sogra tinha uma sobrinha que eu praticamente não conhecia, filha de uma prima que morava em outra cidade. A moça tinha uns 20 e poucos anos e estava, segundo o que entendi mais tarde, querendo recomeçar numa cidade maior depois de uma separação difícil. A minha sogra tinha decidido que o lugar certo para ela recomeçar era o meu estúdio, trabalhando com a minha equipe, usando os meus equipamentos, sem me perguntar. Me levantei, peguei a chave do carro e fui. O meu marido estava em casa quando saí. Eu passei pela sala onde ele estava, falei que precisava ir ao estúdio resolver uma coisa, e ele disse que ia comigo. Não perguntei por que naquele momento. Deixei. A moça ainda estava no estúdio quando cheguei. Estava sentada numa cadeira da recepção com o celular na mão, numa postura de quem está esperando, mas ainda confiante de que a espera vai terminar da forma que ela espera. Era jovem, tinha a aparência de quem passou por alguma coisa difícil recentemente, mas ainda não tinha processado completamente. Não era má pessoa, isso ficou claro desde o começo. O errado não era ela. Me apresentei como proprietária do estúdio. Falei com calma, sem crueldade, da mesma forma que eu usaria para explicar um procedimento para uma cliente nova. Disse que havia um equívoco, que não havia nenhuma vaga em aberto no estúdio, que eu não havia sido consultada sobre nenhuma contratação e que ela não poderia começar a trabalhar naquele dia nem em nenhum outro, sem que houvesse um processo seletivo formal e um contrato assinado entre nós.
Ela me olhou como se eu estivesse falando numa língua que ela não domina completamente. Mas a minha tia disse que estava tudo certo. A sua tia não é sócia do estúdio, eu disse. Eu sou a proprietária. E eu não fui consultada sobre nada. O meu marido ficou ao meu lado o tempo todo sem dizer uma palavra. Eu percebi isso, mas não comentei na hora. Ajudei a moça a chamar um carro de aplicativo. Enquanto esperávamos, ela ficou quieta, com aquela expressão de quem está tentando entender como uma situação que parecia resolvida virou um problema, sem que ela fizesse nada. Senti pena dela, genuinamente. Mas pena não é o mesmo que abrir mão do que é seu. O carro chegou, ela foi embora. Quando o portão fechou, eu me virei para o meu marido. Você sabia? Não foi pergunta, era a única frase que fazia sentido naquele momento. Ele passou a mão no rosto. Minha mãe me contou na quinta-feira que a Renata estava vindo para a cidade e que precisava de uma oportunidade. Ela disse que ia falar com você. Ela não falou comigo. Ela mandou a moça com os uniformes. Oi, Zai, você não disse nada. Eu achei que ela fosse te perguntar antes de agir. Mas você sabia que ela não ia perguntar. Você sabe como ela age. Ele não respondeu. Aquele silêncio não era de raiva nem de defesa. Era o silêncio de alguém que sabe que está diante de uma verdade que não tem como contornar. Voltamos para casa quase sem falar. Na metade do caminho, ele disse que ia conversar com a mãe. Eu disse que estava bem. Não disse porque acreditava que aquela conversa fosse resolver alguma coisa. Disse porque precisava de silêncio para pensar. Naquela noite, depois que a minha filha foi dormir, fiquei na cozinha com um copo de água que não bebi e fiquei pensando numa coisa específica. A minha sogra sabia que eu estava na fase de renovação do estúdio. Sabia porque o meu marido tinha comentado num jantar de família semanas antes que eu estava pensando em expandir o espaço, talvez contratar mais uma profissional. Ela havia esperado essa informação e construído um plano em cima dela. Não era impulsividade, era cálculo. Isso perturbou mais do que o episódio em si. Na manhã seguinte, eu liguei para uma contadora que me atende há anos, uma mulher direta que entende de negócios e que não usa meias palavras. Contei o que tinha acontecido. Ela ficou em silêncio por um momento e depois disse: "Você precisa formalizar o que já é seu. Documento de propriedade do negócio no seu nome, política interna de contratação por escrito e uma notificação formal para a sua sogra deixando claro que nenhuma decisão operacional do estúdio pode ser tomada por terceiros." Não é exagero, ela disse. É deixar o óbvio em papel para que não haja margem para interpretação. Eu concordei com tudo. Naquele fim de semana, enquanto o meu marido foi à casa da mãe para a conversa que havia prometido ter, eu me reuni com uma advogada trabalhista que a minha contadora indicou. Ela era objetiva, usava óculos sem armação e tomava café na xícara pequena. Me ouviu sem interromper, fez 3 perguntas específicas e foi direto ao ponto. O que eu precisava era de um conjunto simples de documentos que deixassem inequívoco quem tinha autoridade sobre o estúdio, sobre as contratações e sobre qualquer decisão operacional. Simples, disse ela, mas necessário, porque quando as pessoas ignoram limites verbais, o papel faz o trabalho que a conversa não conseguiu. Saí da reunião com uma lista do que precisava ser feito. Comecei na segunda-feira. Quando meu marido voltou da casa da mãe naquele domingo à noite, eu estava na varanda com a minha filha, as duas olhando para a rua, enquanto ela me contava sobre um livro que estava lendo na escola. Quando minha filha foi para dentro, ele sentou ao meu lado com aquela expressão de quem passou horas numa negociação difícil. Conversei com ela, ele disse. Como foi? Ela ficou na defensiva. Disse que só queria ajudar a Renata, que o estúdio estava crescendo e que tinha certeza de que você precisava de alguém de confiança. Disse que família de confiança é melhor do que desconhecido. E você disse o quê? Disse que a decisão não era dela, que o estúdio é seu, que ela não pode mandar ninguém trabalhar em lugar nenhum sem a sua autorização. Ela aceitou? Você sabe como ela é. Ficou quieta por um tempo, depois disse que estava tentando ajudar e que não esperava ser tratada dessa forma. Olhei para ele por um momento. Eu fui a uma advogada ontem, eu disse. Não para criar problema, para proteger o que é meu. Porque o que aconteceu esse fim de semana me mostrou que não basta eu saber que o estúdio é meu.
Precisa estar claro para todo mundo, inclusive em papel. Ele ficou quieto por um tempo mais longo do que eu esperava. O tipo de silêncio que não é resistência, é processamento real. Você acha que é necessário chegar a esse ponto? Acho que o ponto já chegou quando ela mandou a Renata com os uniformes sem me perguntar. Ele assentiu devagar. Não era o aceno de quem quer encerrar o assunto. Era diferente. Nos dias seguintes, a casa ficou com uma temperatura diferente. Não era briga. Era aquele clima específico que existe quando duas pessoas que se conhecem muito estão navegando algo que ainda não terminou de se resolver. A minha filha percebeu, porque criança sempre percebe. Me perguntou se eu estava de mau humor. Disse que não, que eu e o papai estávamos resolvendo uma coisa de adulto. Ela aceitou porque aprendeu a aceitar esse tipo de resposta com a tranquilidade de quem confia que as coisas vão se resolver. Na terça-feira, a minha cunhada me mandou uma mensagem. Era longa. O tipo de mensagem que foi escrita e reescrita antes de ser enviada, que começa com um tom cuidadoso e vai ficando menos cuidadoso à medida que avança. Dizia que eu tinha humilhado a Renata na frente das funcionárias, que a minha sogra estava arrasada, que o estúdio estava crescendo de qualquer jeito e que eu podia ter dado uma chance para alguém da família em vez de tratar a sobrinha da sogra como criminosa, que casar com alguém é abraçar a família dessa pessoa, que ela esperava que eu refletisse sobre o meu comportamento porque estava afetando todo mundo. Li 2 vezes. Fui fazer almoço. Respondi no fim da tarde com uma frase: obrigada por ter compartilhado. Ela mandou mais 3 mensagens em sequência. Não li no mesmo dia. O que me incomodava não era a raiva da minha cunhada, era o argumento por baixo. A ideia de que o meu estúdio, que eu construí sozinha com o meu dinheiro antes de me casar com qualquer membro daquela família, podia ser tratado como um recurso disponível para quem eles decidissem ajudar. Que dizer não era frieza. Que ter limite era ingratidão. Eu havia passado anos sendo o tipo de pessoa que evita conflito. Não por fraqueza, mas porque aprendi cedo que briga aberta raramente resolve o que precisa ser resolvido. O que resolve é clareza. E quando fico clara sobre alguma coisa, fico muito clara. Sem grito, sem porteira batida, só clareza mesmo. O problema é que clareza não dita, não protege nada. E eu tinha ficado clara para mim mesma durante anos, sem transformar essa clareza em algo que o mundo pudesse ver. Na quarta-feira, a advogada me mandou os documentos finalizados. Revisei, assinei o que precisava assinar, ela enviou a notificação. Naquele mesmo dia, mais tarde, o meu marido chegou do trabalho antes do horário habitual. Fui ao estúdio naquela manhã, ele disse, ficando apoiado na pia da cozinha enquanto eu picava a cebola para o jantar. Percebi que ele estava com dificuldade de começar o que queria dizer. Eu sabia da Renata antes de ela aparecer no estúdio. Parei de picar. Me virei para ele. Minha mãe me ligou na quarta-feira antes do sábado e me contou que a Renata estava vindo e que ela ia arranjar um lugar para ela trabalhar. Eu não perguntei o que significava arranjar. Não entrei no assunto porque era mais fácil do que ter que me posicionar. E isso foi errado da minha parte. Fiquei olhando para ele sem falar. Quando você me disse que precisava ir ao estúdio naquele sábado, eu já tinha suspeita do que tinha acontecido. Por isso fui com você. Não porque estava surpreso, porque eu sabia que precisava estar lá. Você devia ter me contado antes. Eu devia. Não contei porque fiquei com esperança de que minha mãe fosse te consultar antes de agir, mas eu sabia que ela não ia. Eu conheço ela, só que me convenci de que talvez dessa vez fosse diferente. Isso doeu. Era questão de entender por que você nunca perguntou se precisava estabelecer. As coisas sempre se resolviam de algum jeito porque eu resolvia. E isso foi virando um padrão que nenhum dos dois nomeou por muito tempo. Ele ficou em silêncio. Lá fora, alguém no apartamento de cima estava assistindo alguma coisa com o volume um pouco alto, som abafado mas presente, o tipo de barulho de fundo que a noite tem quando a cidade ainda está acordada, mas já está mais quieta. O que sua mãe vai fazer daqui para frente? Eu perguntei. Vai ficar ressabiada por um tempo. A minha irmã vai continuar achando que você foi longe demais. A Renata provavelmente não sabe ao certo o que aconteceu, porque ninguém vai contar a versão inteira para ela. É problema deles, eu disse. É, ele disse.
Falei para minha mãe que qualquer assunto relacionado ao seu estúdio precisa ser tratado diretamente com você. Não comigo, não por recado, não por suposição. Com você. Respirei fundo. Obrigada. Não precisa agradecer. Era o que tinha que ser dito. O que eu aprendi com tudo aquilo é algo que eu já sabia em teoria, mas que só entendi de verdade depois dos 40. A disponibilidade que nasce do medo de desagradar não é generosidade. É evitação com outro nome. Quando você cede porque tem medo do que acontece se não ceder, quando você abre porque o custo de fechar parece alto demais, quando você sorri porque o sorriso é mais fácil do que a conversa, você não está sendo generosa. Está sendo gerenciada. E a diferença entre as duas coisas é que na segunda você carrega o peso sozinha e a conta nunca fecha. Eu carreguei esse peso por muitos anos. Não porque a minha sogra fosse uma pessoa má, não porque o meu marido fosse um vilão, mas porque havia um sistema de expectativas construído ao redor da minha disponibilidade. E enquanto eu estava disponível, ninguém precisava questionar o sistema. Foi só quando eu parei de estar disponível da forma que o sistema esperava que todo mundo teve que olhar para o sistema e decidir o que fazer com ele. O meu marido decidiu sair do sistema. Isso foi o que eu não esperava. E foi o que importou mais. Num sábado de outubro, fui ao estúdio de manhã cedo antes das funcionárias chegarem. Levei um vaso com uma planta pequena que comprei numa floricultura perto de casa, uma coisa verde e simples que eu queria colocar na prateleira perto da janela da recepção. Entrei, coloquei a planta onde tinha imaginado, dei um passo atrás para ver o efeito. Ficou bem. Era um detalhe pequeno, do tipo que quase ninguém nota, mas que muda alguma coisa no ambiente. Fiquei olhando para o espaço por alguns minutos antes das coisas começarem a se movimentar. A luz da manhã entrava pela janela larga e batia no piso de porcelanato branco que eu havia escolhido na reforma do segundo ano. As mesas de atendimento estavam alinhadas, os produtos organizados nas prateleiras, tudo no lugar que eu havia decidido que ficaria. Aquele estúdio era meu no sentido mais completo que eu consigo descrever. Não porque ninguém mais tivesse contribuído para ele existir, porque muita gente contribuiu. As funcionárias que constroem junto todos os dias, as clientes que confiam o cuidado delas às minhas mãos, o meu marido que segurou muita coisa em casa nos anos em que eu trabalhava 12 horas, mas era meu no sentido de que as decisões sobre ele eram minhas, todas. E que eu havia levado tempo demais para entender que isso precisava ser defendido em voz alta, não só em silêncio. Algumas semanas depois daquilo tudo, a minha sogra apareceu num almoço de família. Foi a primeira vez que nos vimos depois da mensagem. Eu a cumprimentei com cuidado, e ela me cumprimentou com cuidado, o tipo de cuidado que existe entre duas pessoas que passaram por algo que ainda está sendo processado por ambas. Não houve cena, não houve discurso. Houve apenas duas mulheres adultas navegando um espaço compartilhado com a consciência de que alguma coisa havia mudado de forma permanente e que a configuração nova ainda estava sendo descoberta. A minha filha ficou feliz de ver a avó, e isso foi suficiente para que o almoço seguisse com uma aparência de normalidade. As crianças têm esse poder às vezes, de transformar o ambiente só pela presença delas. Na volta para casa, no carro, a minha filha dormiu no banco de trás. Eu e o meu marido fizemos o caminho em silêncio por um bom trecho. Num semáforo na metade do percurso, ele olhou para mim de lado. Foi melhor do que eu esperava. Ele disse baixinho para não acordar a nossa filha. Também achei. E ficou em silêncio de novo. Mas era um silêncio diferente dos outros, mais leve. O que aprendi com aquilo tudo eu não aprendi de uma vez. Aprendi em camadas, como a maioria das coisas importantes. Aprendi que ter um negócio é diferente de ser dona de um negócio, da mesma forma que ter um apartamento é diferente de ser dona de um apartamento. Você pode ter muita coisa no papel enquanto aceita na prática que outras pessoas têm voz sobre o que você faz com ela. E enquanto você aceita isso, o papel não protege nada. Aprendi que o medo de conflito é um dos preços mais caros que se paga sem perceber. Porque você não paga de uma vez. Você paga em parcelas pequenas ao longo dos anos, cada uma pequena demais para parecer um problema, mas somadas todas elas num valor que você olha para trás e não consegue acreditar que deixou chegar.
Aprendi que algumas relações, quando mudam, mudam para uma configuração diferente da original, e que isso não precisa ser tragédia. A minha sogra e eu não estamos no mesmo ponto de antes. Provavelmente nunca vamos estar, e está tudo bem. A configuração nova é mais honesta do que a anterior, e honestidade vale mais do que conforto aparente. Tenho 40 anos. Aprendi algumas coisas cedo demais e outras com atraso considerável. Mas aprendi que nenhum negócio, nenhum espaço, nenhuma conquista fica inteiramente segura enquanto você aceita que outras pessoas têm o direito implícito de decidir sobre ela. E que manter o que é seu não é egoísmo, não é frieza, não é falta de amor pela família do seu marido. É o reconhecimento de que você existe como sujeito da sua própria história e não como personagem coadjuvante nas histórias de todo mundo. O estúdio abre toda semana num horário que eu escolhi. As funcionárias chegam, as clientes chegam, o trabalho acontece. O aluguel da sala comercial entra em dia todo mês, como sempre entrou. A planta na janela da recepção está crescendo mais do que eu esperava. É bom saber que o lugar está sendo habitado por quem escolheu estar lá, por quem passou pelo processo certo, assinou o contrato, combinou o salário, entrou pela porta principal, assim como deve ser.